Seja bem-vindo a mais um capítulo do Desenvolvimento Podcast. Eu sou Wagner Lima e hoje o nosso convidado é o Lohan. Vou deixar o Lohan se apresentar, que tem um currículo grande. Tudo bem, Lohan? Tudo bem, Wagner. Eu sou o Lohan, sou engenheiro civil pela UFJF, investidor profissional com 10 anos de experiência, analista de investimentos certificado. Hoje eu atuo como consultor de investimentos independente, gerindo mais de 6 milhões e com soluções em planejamento financeiro. Oh, bacana, cara. E que responsabilidade, 6 milhões, bastante coisa, né, para fazer a É, gestão, né? é uma responsabilidade, mas a gente tem preparo, conhecimento para estar entregando as melhores soluções para os clientes, né? Sim, sim. E vamos lá. Hoje você trabalha nessa área, mas formação engenharia civil. Exato, exato. Tem relação? Como é que foi isso? Então, durante a faculdade de engenharia, aqui na UFJF, eu comecei a estudar sobre educação financeira, finanças, investimentos, isso no meio do curso mesmo, e comecei a ficar fascinado pelo assunto, né? E aí até mesmo faltava aulas na engenharia para ficar estudando sobre investimentos, ficava sempre ali na biblioteca da UFJF exatamente fazendo faltando aula para estudar o meu assunto de interesse. Então foi uma paixão muito grande. A partir do momento que eu comecei a observar que os brasileiros, de forma geral, não conseguem ter um bom planejamento financeiro. E nos investimentos, né, na questão financeira, é pouco, é, com poucos recursos que você investe, usando o poder do tempo, o poder dos juros compostos, a gente consegue gerar muito resultado. Então, o que a gente observa é que tudo é uma questão de planejamento. E isso me interessou bastante, de forma que hoje eu sou um profissional certificado da área e não tem uma relação direta entre a engenharia civil e os investimentos, mas a parte de raciocínio lógico, de solução de problemas que a gente aprende na engenharia, de certa forma, ajuda, né? Uhum. Esse é o cenário. Entendi. E quando você pensava lá atrás, né? Entender um pouco mais assim da sua história, né? Sim. Quando você entrou para engenharia, você queria assim, qual área que você Aham. sonhava na época? Então, a gente entra muito novo para a faculdade, né, Wagner? Eu entrei com, acho que 17 anos e não sabia em qual área que eu iria atuar, mas imaginava sair da faculdade com um emprego bom, algo estável, né? Na época, a gente ouvia muito falar das mineradoras, né? Vale. Então, a gente tinha essa ilusão, esse sonho. Só que durante a faculdade, e isso até um ponto, né? A faculdade é um período de intenso autoconhecimento. E isso é algo que eu valorizo muito. Então, a partir desse processo, dessa vivência, do contato ali com os colegas, com os professores, com as disciplinas, eu fui me conhecendo, fui me descobrindo e fui enxergando essa paixão pelos investimentos, pelos números, pela parte analítica, de analisar números, analisar dados. Eu até brinco, né, que eu sou um cara que gosta muito de número e de dinheiro. Então, o mercado financeiro acho que era realmente o que eu precisava seguir. E hoje eu sou Aham. extremamente feliz e gosto muito do que eu faço. Pô, bacana demais, cara, bacana demais. E já que você falou assim, né, eu queria trazer um pouco assim para minha área. O que você vê de necessário, por exemplo, da psicologia, dos Uhum. seus clientes? Qual que é a importância da psicologia nessa Sim. área? Então, no início, por ser um cara muito analítico, muito lógico, eu achava que era preto no branco. Você tinha Uhum. que todo mundo tinha que investir, mostrava ali de forma muito lógica, olha o resultado que você vai ter se você fizer esse planejamento financeiro em 5 anos, em 10 anos, em 30 anos, você possivelmente está aposentado e tudo. Só que com o tempo eu fui entendendo que nem todo mundo tinha essa mesma visão lógica, racional que eu. Então, o ano passado, né, o ano de 2024, foi até um ano que eu estudei muito sobre essa parte da psicologia financeira. Finanças comportamentais é uma área dos investimentos, do planejamento financeiro que tem crescido muito, tem diversos Uhum. estudos que amparam as nossas decisões, né? Então, eu fiz um estudo mais profundo para entender isso. E o que a gente observa é que a parte da psicologia ela é muito mais importante do que a parte lógica. É no seguinte sentido, o sucesso financeiro ele é muito mais determinado pelos seus comportamentos, pela sua disciplina, pelos seus hábitos, do que Uhum. pela parte técnica em si, que é de saber ali dos números, dos investimentos, das finanças.
Tem até um livro que eu recomendo sobre isso, que é o livro A Psicologia Financeira. Depois o Wagner pode até deixar na descrição aqui do episódio. É um livro muito bom e basicamente a lição do livro é essa, mostrar que o sucesso financeiro é muito mais sobre comportamento, hábitos, a rotina, a forma que você pensa o dinheiro, do que pela parte técnica em si. Entendi. Como que analisa, por exemplo, o perfil daquela pessoa? Se é uma pessoa que tem potencial, por exemplo, para guardar mais, investir mais, se é uma pessoa que tem um potencial para arriscar mais. Você analisa isso ou a pessoa fala assim, não, eu quero arriscar, eu quero tal coisa? Como que funciona esse direcionamento? Beleza. A gente tem um teste, né, o teste de perfil do investidor que a gente faz, só que antes desse teste, existe uma coisa mais importante, que é o objetivo. Qual o objetivo que a pessoa tem com aquele valor que ela tem? Por exemplo, esse valor aqui, ele é para você ter uma renda extra? Ele é para você arriscar para tentar gerar um retorno maior? Ou ele já é parte do seu plano de aposentadoria? Ou ele é para gerar uma liberdade através da renda passiva, né, que é um dos grandes benefícios dos investimentos? Então, tudo parte do objetivo que a pessoa tem. A partir disso, a gente consegue aplicar o teste, né, o teste de perfil do investidor, e esse teste ele dá um direcionamento, se o perfil é conservador, se é moderado ou se é agressivo, né? Mas tudo parte do objetivo que a pessoa tem, porque a partir do objetivo a gente consegue ver o horizonte de tempo que ela tem pela frente. Sim. Eu tenho clientes, por exemplo, que têm planejamento para comprar carro, para comprar apartamento. Esse tipo de cliente a gente não pode colocar investimentos de longo prazo, porque não faz sentido, sendo que ele vai precisar do dinheiro daqui 1, 2 anos. Então tudo depende do objetivo que o cliente tem em relação àquele valor. Entendi. E vão ter clientes também que, por exemplo, 20 anos, algo de longo prazo assim, 30 anos ou não? Tem sim, com objetivo de aposentadoria, né? Principalmente funcionários públicos são profissionais dos meus clientes, né? Que se preocupam muito com essa parte, principalmente pela instabilidade do regime político, fiscal do Brasil. Então eles se preocupam muito e a gente consegue montar esse planejamento financeiro de longo prazo, que é com um horizonte de 20, 30 anos pela frente. Então, a gente consegue colocar alternativas de investimentos para explorar o tempo que essa pessoa tem a seu favor, né? Eu fiquei com uma dúvida, Lohan. Por exemplo, você falou de investimentos assim, mais agressivos e que tem um risco maior por conta disso. E nisso o retorno também. Esses investimentos que você tem esse risco desse jeito, o retorno que eles podem dar é o mesmo desses retornos que o pessoal entra em esquema, sabe? Por exemplo, o pessoal gosta muito de pirâmides, né? Sim. Quando tem uma pirâmide, o pessoal adere que é uma beleza, né? Porque é um retorno alto. Sim. Normalmente é um percentual de quanto ali, você sabe? Essas pirâmides... que atrai muito. Né? Eu já vi pirâmide com promessa até de 10% ao mês, que é um valor totalmente irracional, assim, né? Já vi a promessa de 3% também, que já é um valor muito alto também. Só para você ter uma referência, o maior investidor do mundo é o Warren Buffett, né? Ele é um investidor super conhecido, hoje ele tem mais de 90 anos, e ele investe desde os 11 anos, então ele tem quase 80 anos que ele investe já, né? Ele explorou muito bem o efeito do tempo. A média de retorno dele, se eu não estou enganado, é de 1,4% ao mês, ao longo desses anos. Então, esse valor já é uma referência legal para as pessoas terem, né, em mente quando ouvirem uma oportunidade que paga 2,5%, 3%, 5%, 10%, né? Então é isso. E aí você perguntou se os investimentos de risco, né, se eles geram esse tipo de retorno. Pode gerar no curto prazo. Investir em uma determinada ação, em uma determinada criptomoeda, né, o próprio Bitcoin, ele pode valorizar 10%, 15% no primeiro, no segundo mês, mas ao longo do tempo manter essa consistência de retornos, aí já é uma outra situação, né, uma coisa que a gente observa que não acontece. No caso do Bitcoin, ele até vem entregando muito resultado, mas a gente não tem como garantir que isso vai se perpetuar, né, ao longo dos próximos meses, próximos anos. Entendi. Se tivesse como garantir, não teria o risco, né? Exato. E aí não teria... E a gente fala que a remuneração adicional, o preço dela é o risco. O preço que você paga para ter uma remuneração adicional é o risco que você está correndo, né? Entendi.
E aí vai de cada perfil. Vai ter Exato. gente que aguenta e vai ter gente que não aguenta. Exato. Vai também primeiro pelo objetivo, né, como eu comentei, e também o perfil da pessoa. Uhum. Tem pessoa que consegue ver melhor as oscilações, né? Ela já tem um entendimento maior do funcionamento dos investimentos, ela tem uma confiança maior que vai haver a valorização no longo prazo. Já outras pessoas, como estão começando, estão iniciando, elas não conseguem suportar de ver uma queda de 5%, 10%, 20% no patrimônio, né? Mas isso a gente observa mais em cenários de risco. Em cenários conservadores e moderados, a gente evita esse tipo de situação, justamente para o cliente não ficar desconfortável. E aí ele ficando mais tranquilo, ele consegue atingir os objetivos dele. Exato. De longo prazo. Mas... Exato. Ele tem até a gente observa que quanto mais o cliente entende o planejamento, quanto mais alinhado ele está comigo, melhores os resultados que a gente consegue ir auferindo ao longo do tempo, né? Uhum. Se ele não entende o planejamento, se ele não entende o que está sendo feito ali, é aquele negócio da sua área, o vínculo terapêutico. Se ele tem um bom vínculo terapêutico com o consultor, ele vai seguir o plano porque ele confia no consultor, confia no projeto que foi desenhado. Uhum. Se ele não confiar, qualquer queda, ele vai querer sair, ele vai ficar desesperado, né? Então, é um projeto de longo prazo. E isso já chegou a acontecer com você? Você sentiu que não teve aquela confiança e a pessoa deu para trás ali? Não consigo me lembrar de uma situação assim, não. Uhum. Eu trabalho já com investimentos, já tem uns 10 anos, né? Fiz talvez centenas de atendimentos nesse período, e as pessoas que vêm a mim, elas confiam muito no meu trabalho, sabe? Legal. Então esse é até um ponto positivo. As pessoas que estão comigo são pessoas bem compradas com o meu serviço, com a minha forma de trabalho, então não consigo me lembrar de uma situação assim, não. Entendi. Até porque também eu evito ao máximo colocar risco, né? Hoje, né, no nosso cenário atual aqui no Brasil, a gente tem a renda fixa, que são investimentos mais tranquilos, mais seguros, pagando muito bem. Então hoje, por exemplo, é um cenário que não faz sentido correr tanto risco. Você consegue ter uma boa remuneração correndo pouco risco, né? Só que existe o outro lado da moeda também. A parte da renda variável, que são as ações, os fundos imobiliários, eles estão bem descontados agora. A pessoa que comprar agora, em 2, 3, 4, 5 anos, ela pode ter um lucro muito bom. É algo que a gente tenta mesclar. A parte da renda fixa que está pagando bem hoje e a parte da renda variável com horizonte de longo prazo. Então, de um modo geral, está um cenário muito positivo. Sim. Cenário muito positivo nas duas pontas, né? Uhum. Exatamente. A renda fixa hoje paga muito bem. Como eu comentei, tem 10 anos que eu invisto e eu não me lembro de um cenário de tantas oportunidades igual está havendo hoje. Legal. Tem aplicações de renda fixa que pagam 1,1% ao mês, né? É uma remuneração muito boa. Só para você ter uma referência, eu sou de cidade pequena. Sou de Rio Pombo, uma cidade de 20 mil habitantes aqui perto de Juiz de Fora. E os investimentos de cidade pequena, em geral, são investimentos em imóveis. Uhum. E um imóvel numa cidade pequena, em média, né, como Rio Pomba, ele vai pagar, em média, 0,3%. Certo. E eu acabei de comentar que na renda fixa está pagando 1,1%. Então, essa diferença mês a mês, ao longo do tempo, faz muita diferença. Sim. Trazendo em números aqui, vamos supor que lá na minha cidade um investidor coloque 300 mil em um imóvel. Uhum. Ele vai ter uma renda mensal de cerca de R$900. Certo. No mercado financeiro hoje, esses 300 mil renderiam uns 3.300. Uhum. Então dá uma diferença aí de mais de R$2.000, né? Uhum. Sim. Então, exatamente esse é o cenário aí. Uhum. E assim, pelo que você me falou, é muito melhor, né? Muito melhor. Só que o que você acha que falta para aquela pessoa que tem o imóvel, ou que ela, na verdade, tem o dinheiro, ainda não tem o imóvel, ela opta pelo imóvel e não por um investimento assim, mais seguro, por exemplo? Acho que é falta de informação, né? Falta de informação, de acesso a conhecimento. Porque muitas pessoas fazem tudo da mesma forma que os pais faziam, que os avós, e na parte dos investimentos acontece a mesma coisa. Os meus pais deixavam dinheiro no banco, né, ali na caderneta de poupança, ou os meus pais investiam em imóveis e deu certo.
E aí ela tende a ter esse comportamento, né? Provavelmente tem algo da psicologia da sua área que explica isso. E a gente observa. Mas, em geral, é isso. Falta de buscar informação, esse viés, né, de seguir o que os parentes faziam, e também falta de confiança em profissionais, né? O mercado financeiro, algumas partes do mercado financeiro a gente tem muito conflito de interesse, os profissionais eles olham, eles olham os benefícios da instituição que eles representam em detrimento do cliente. Entendi. Então tem todo esse cenário, né? Não eu acredito que não seja um único ponto para responder isso. E aí, agora que você trouxe esse ponto, você hoje trabalha independente. Exato. E essa é uma diferença, por exemplo, do que você falou, das vezes do cara que está ali olhando para a instituição. Exato. O profissional bancário e o assessor de investimentos ligado a uma instituição, eles estão ali representando a instituição, o banco, a corretora, né? Então, qual que é o objetivo dele? Gerar receita, gerar remuneração para a instituição. Já o consultor independente, ele trabalha para o cliente. Então, eu consigo atender o cliente nas principais corretoras do Brasil sem nenhum tipo de conflito de interesse. O que eu recebo é um percentual, que é acordado, né, com o cliente, um percentual do patrimônio que ele tem investido e que eu gerencio. Então, qual que é o meu interesse? Que o patrimônio do meu cliente cresça cada vez mais. Se ele tem um patrimônio X, eu vou ganhar Y. Se ele tem um patrimônio 2X, eu vou ganhar 2Y. Então, o meu interesse é que o patrimônio do meu cliente cresça. E até um outro motivo é que eu não tenho nenhum tipo de vínculo, de carência com o cliente. Então, se ele não estiver satisfeito com o meu serviço, ele vai sair. Eu não tenho nenhuma cláusula contratual que ele tem que ficar comigo por 1 ano, 2 anos, nada disso. Então, o consultor independente é isso. Eu não tenho vínculo com a instituição, o meu vínculo é com o cliente, o interesse em atender bem o cliente, sem nenhum tipo de conflito de interesse, atendimento personalizado. Essa que é a diferença. Bacana demais, cara, bacana demais. É uma relação de ganha-ganha, né? Exato. Isso é muito importante, né? No mundo dos negócios, assim, todo mundo tem que estar ganhando. Sim, sim. E é necessário também, pelo menos ao meu ver, uma confiança muito grande, porque é o dinheiro da pessoa, né? Que às vezes ela ficou anos ali para construir, é o tempo dela, é o esforço, enfim. Então, exige uma confiança, né? E conforme você vai trabalhando, você vai gerando bons resultados, eu acho que é muito forte na sua área o boca a boca. Com certeza, com certeza. O serviço financeiro ele é um serviço muito baseado em confiança. Se você não confiar na pessoa ali na outra ponta, o vínculo terapêutico que eu comentei, né? O projeto não vai fazer sentido para você. E é algo muito sério mesmo, como você comentou, né? Eu vou até além, porque talvez o patrimônio que a pessoa tem ali, ele foi construído em gerações da família dela. Talvez ela é a segunda, a terceira geração que está pegando aquilo ali. Então, a gente encara isso de forma muito séria, muito profissional, para realmente gerar um resultado para o cliente se sentir confortável da forma que a gente está fazendo o trabalho, né? Gerando resultado, gerando suporte, gerando esclarecimento. Então tem todos esses pontos, mas eu concordo que é um tipo de serviço que exige muita confiança. E essa parte financeira que você pega hoje, é só da pessoa que quer fazer investimento? É da pessoa que, por exemplo, ela tem um salário e não sabe para onde está indo o dinheiro? Sim. Quais os seus clientes hoje? Assim? O que dá para atender nessa sua área? Beleza. Basicamente, hoje eu tenho 2 modelos de atendimento. É o modelo de planejamento financeiro e o modelo de consultoria. No modelo de planejamento financeiro, eu consigo fazer um 360 financeiro na vida do cliente, certo? Então eu olho para redução de despesas, aumento de renda, investimentos, né? Então eu chamo de 3 pilares, que é o gastar menos, ganhar mais, investir melhor. A partir do momento que a gente trabalha esses 3 pilares, eles geram um resultado legal, porque um pilar retroalimenta os outros. E tem um modelo de consultoria. O modelo de consultoria eu consigo atender nas principais instituições brasileiras, internacionais também,
e eu consigo ter acesso direto à conta do cliente. Então, eu mesmo faço as movimentações de entrada de recurso, de saída de recurso, faço os investimentos, mas assim, é tudo com o respaldo do cliente. Eu faço e chega uma notificação no aplicativo para ele dar o ok ou não em relação àquilo que está sendo feito. Né? Eu não tenho livre acesso ao dinheiro do cliente. Uhum. E para esse modelo, o atendimento é para clientes que têm pelo menos 100 mil reais de patrimônio. Uhum. Para o outro modelo, não tem restrição de valor, não. Uhum. Mas nos dois modelos a gente consegue gerar bastante resultado e eu direciono para um modelo ou para o outro, primeiro de acordo com o patrimônio, de acordo com o que eu vejo que vai gerar mais resultado para aquele cliente. E dentro disso, assim, como que é a sua rotina, cara? Já que você trabalha assim sozinho. Sim. Como que é, cara, a rotina, o seu dia a dia? Então, a maior parte do tempo é fazendo os atendimentos aos meus clientes, né, que já tem na minha carteira. Também enviando ordem de investimento. O cliente faz um aporte, chega uma notificação no aplicativo. Aporte são os investimentos, né? Enviar dinheiro para a corretora. Fez um aporte, chega a notificação no meu aplicativo, aí eu já discuto com o cliente qual que é o objetivo dele para aquele valor. Uhum. Então, basicamente é isso, muito estudo, muito trabalho, ouvindo o cliente, saber o que o cliente está precisando. Tem as reuniões de prospecção que eu faço também, né, para aumentar a minha base de clientes. Mas a rotina é essa, ela é bem extensa, assim, trabalho o dia todo, mas sempre com muito amor por ser a área que eu amo, que eu escolhi, né? Uhum. Basicamente é isso. Reuniões, números, relatórios, dados, basicamente essa rotina. Entendi. Oh, bacana, cara. E como que você vê tanto o seu trabalho, assim, você mesmo, quanto o mercado, assim, no longo prazo? Então, o mercado está crescendo muito, está em ampla expansão. Só para o pessoal ter uma ideia, quando eu comecei a investir, comecei a me interessar pela área, que foi ali 2014, 2015, existiam cerca de 500 mil investidores na Bolsa de Valores. Hoje são 5, 6 milhões já. Então multiplicou por 10 nesses 10 anos. E o mercado ainda tem crescido bastante, tem muito espaço para crescer, né? Porque tem muito cliente mal atendido em bancos, em corretoras, né? Como eu já comentei. Então tem muito espaço, tanto para o cliente buscar bons profissionais, quanto para pessoas que queiram trabalhar nessa área, né? O que é necessário para trabalhar nessa área? São certificados? O que tem que estudar? Como que é? Sim. Então, existem diversas certificações. Algumas certificações exigem curso superior, outras não. Eu, por exemplo, tenho 2 certificações. Tem uma que se chama CPA 20, é uma certificação de entrada para você trabalhar em banco, lidar com clientes de alta renda. E tem a minha principal certificação, que é o CNPI. O CNPI significa Certificado Nacional do Profissional de Investimento. E eu consigo analisar investimentos, analisar ações, analisar empresas e emitir ordem de compra, venda. Então eu consigo analisar e dizer para o cliente se ele pode comprar ou não, né? E eu assino isso. Então esse é o primeiro ponto. E o CNPI também te permite atuar como consultor, que é o meu principal trabalho hoje. O consultor é aquele profissional que atende diretamente o cliente. Ele está ali na ponta final, ouvindo o cliente, entendendo as dores do cliente, fazendo os investimentos. Então, essa é a certificação mais completa que eu tenho e também não deixa de ser um diferencial da forma que eu trabalho, porque o CNPI, ele é a certificação de mercado financeiro mais escassa no Brasil. Para você ter uma ideia, no Brasil inteiro, a gente tem 1.340 profissionais certificados somente. Então, assim, é menos de 1 por cidade. Aqui em Juiz de Fora, para você ter uma ideia, até onde eu sei, são 7 ou 8 profissionais CNPI. Então, estou mostrando como que tem oportunidade, né, para o pessoal que quer estudar, que quer se desenvolver. E uma pergunta que o pessoal faz muito também: qual a melhor certificação e tal? Não existe a melhor. Eu falo que não é o profissional que escolhe a certificação, é a certificação que escolhe o profissional. Por quê? Certificação vai te escolher de acordo com a personalidade do profissional. Então, se o cara tem um perfil mais analítico, gosta de analisar números, analisar dados, ele pode
ter o CNPI, né, que é essa que eu comentei. O cara gosta mais de fazer atendimento a cliente. Aí tem o CEA, tem o CFP, então são diversas certificações, e aí é de acordo com o perfil do profissional. Você trouxe uma coisa que eu achei legal. Então, assim, hoje, por exemplo, uma pessoa que quer entrar no mercado, hoje, digamos assim, ela não tem base nenhuma, mas ela acha Sim. interessante, ela gosta, tem mercado para ela, então? Tem mercado, com certeza. Tem muita oportunidade, né? Tanto na internet, as pessoas podem fazer cursos para aprender alguma coisa sobre investimento. Ela pode pegar pequenos valores ali que ela tenha e investir, porque essa prática traz muito mais aprendizado que as certificações, por exemplo. Ela pode ter muitas oportunidades em empresas, aqui em Juiz de Fora mesmo, né? Sempre tem esses programas, programa de trainee, programa de estagiário, para a pessoa ter esse contato inicial e saber se aquela área, se o mercado faz sentido para ela, se o dia a dia faz sentido para ela ou não. Então, tem muita oportunidade, sim. Tem que tá sempre se atualizando, sempre na busca, né? Fazendo conexões com pessoas do mercado, isso foi algo que me ajudou também. Então, é só não parar. Engraçado. Agora que você falou, vou até trazer um outro ponto. Eu te conheci em um evento aqui Exato. em Juiz de Fora, né? Um evento de empreendedores, enfim. Um evento muito bom até. Com certeza. Ali, naquele meio, existem profissionais de diversas áreas, né? Para você, assim, o que é positivo nesse tipo de evento, para sua profissão, como pessoa? Sim. Eu adoro esse tipo de ambiente, né? Justamente por conhecer pessoas que estão na mesma busca que eu, né? De desenvolvimento, de aprender mais sobre negócios, sobre investimento, melhorar a sua operação, melhorar a sua parte pessoal, gestão de pessoas. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu vou a esse tipo de evento. E tem a parte do networking também, de conhecer pessoas interessantes, que são destaques nas suas áreas, aprender, né, com essas pessoas. Então é algo muito importante, eu gero tanto parceiros nesses eventos, quanto leads, né, que são os possíveis clientes. Então, esse tipo de evento é fundamental, tanto para a minha personalidade, que sou um cara que gosta muito de aprender, quanto para o meu negócio, para estar crescendo, né? Você falou assim, de possíveis leads, né? Mas ainda encontra, por exemplo, pessoas que são referências nas áreas e tudo mais, que assim, financeiramente são pessoas já muito bem-sucedidas, mas que não investem? A gente encontra. Talvez o cara, ele é muito bem-sucedido financeiramente na empresa dele. Ele tem um negócio próspero e tudo mais. Só que muitas vezes aquela empresa não dá a liberdade financeira que ele merece. No final do dia, os investimentos, eles não são sobre ter mais dinheiro. Eles são sobre ter mais liberdade. A gente não investe para ter mais dinheiro, a gente investe para ter mais liberdade. E exatamente esse é o papel dos investimentos, trazer mais liberdade geográfica, financeira, enfim, ter um nível de satisfação pessoal maior. Então, talvez o cara tenha empresa, né? Ele é bem sucedido, mas ele não tem tempo para viajar, ele não tem um tempo de qualidade com a família, com os filhos. Então, o principal papel dos investimentos é esse, ele começar a transferir parte da renda que a empresa gera para os investimentos para gerar a liberdade. Entendi. Como que os investimentos podem ajudar? Não sei se você já viu, já atendi alguns casos aqui, que, por exemplo, era uma pessoa muito bem-sucedida, um negócio fluindo e tudo mais, e aí no momento que essa pessoa adoece, ou no momento que ela começa a se ausentar, ou porque quer meio que se aposentar ali, já não está mais com aptidão física, o negócio desanda. Como que o investimento pode ajudar essa pessoa? Pensando até no longo prazo mesmo. Você perguntou de investimento, mas eu vou responder de forma mais ampla. Eu vou falar sobre planejamento financeiro. Uma das coisas que a gente faz, da forma que a gente trabalha, é proteção patrimonial. Então, qual que é a primeira proteção patrimonial que a gente quer gerar para o cliente? Proteger ele, a saúde dele, porque ele é o principal ativo da vida dele, né? Então, primeiro, fazer um seguro para essa pessoa, exatamente nesse tipo de situação que você comentou, e depois outros tipos de seguro, né? Aí tem a questão do plano de saúde, que seria uma espécie de seguro para carro, enfim, diversos tipos de seguro para que o patrimônio dele esteja segurado. E na parte dos investimentos, essa renda passiva, essa renda proveniente dos investimentos que a pessoa vai receber sem trabalhar, né, ela estando dormindo, viajando, estando doente, ela vai receber de qualquer forma,
gera esse nível de previsibilidade para ela. Então, mesmo que ela não esteja atuando diretamente na empresa, naquele momento ali de ausência, ela consegue ter uma continuidade da remuneração que os investimentos pagam ali periodicamente. Então, isso é um grande benefício também, uma questão de planejamento, né? E aí, às vezes, nesses eventos, você acaba encontrando essas pessoas, então. Exato. E eu faço atendimento também de finanças para empresas. Então, eu consigo analisar fluxo de caixa, consigo fazer a parte dos investimentos do caixa ali da empresa, né? Então, os investimentos da empresa precisam ser investimentos com liquidez, que o empresário consiga acessar de forma rápida, com segurança e com uma rentabilidade justa, né? Então, consigo fazer essa parte, consigo fazer a questão do fluxo de caixa, né? Olhar o que está entrando, o que está saindo, de quais áreas que está entrando, para quais áreas está saindo, ver se aqueles investimentos que estão sendo feitos dentro do negócio estão fazendo sentido, estão trazendo retorno. Então, tem a parte dos investimentos da pessoa física, que a gente tinha comentado anteriormente, mas tem essa parte dos investimentos de PJ também, que a gente consegue ajudar. Pô, legal, cara, legal. Então é bem amplo, né? Exato, exatamente, é o 360, né, que eu comentei. O que eu acredito, Wagner, é que só os investimentos, eles trazem uma limitação. A pessoa não consegue gerar tanto resultado só na parte dos investimentos. Agora, a partir do momento que ela tem um planejamento financeiro completo, na parte ali de análise de despesas, aumento de renda, estratégia de cartão de crédito para ganhar milha aérea ou para vender essas milhas, fluxo de caixa do negócio, análise de dados do negócio da pessoa. Então, a partir do momento que você tem todos esses pilares bem trabalhados, a gente consegue ter uma eficiência de recursos financeiros maior, e isso destinado aos investimentos, à construção patrimonial, vai gerar uma renda passiva cada vez maior, porque o nosso objetivo é exatamente esse, crescer essa renda passiva mês a mês. Então, olhando de forma 360, a gente consegue gerar um resultado maior para o cliente. Entendi. E qual que é o ponto que você considera assim, mais importante dentro dos investimentos, ou de estudar investimento? Sim. O que você considera? Então, eu acho que é exatamente esse ponto. Investir é sobre gerar renda. Tem muita gente que foca no patrimônio, mas a parte da renda que está sendo gerada, ela é a parte mais importante. Então, assim, o nosso foco é aumentar essa renda passiva proveniente dos investimentos mês a mês. Então, no primeiro mês você vai ter X, depois, enfim, aumenta um pouquinho, vai aumentando uma escadinha de evolução, né? E o próprio cliente vai ficando motivado em ver essa evolução dos resultados que estão sendo gerados. Esse acho que é o principal ponto, assim, que é o mais importante. E tá sempre se atualizando, tá sempre por dentro, né? Por mais que você confie no profissional que você escolheu, é legal você ler um pouco mais, né? Quando tiver a oportunidade de ler um livro, se desenvolver. Então, a gente observa também, quanto mais envolvido com o projeto o cliente esteja e confiando no profissional, melhores são os resultados. Então, essa eu acho que é a parte mais importante. E um outro ponto é entender que investir é para o longo prazo, né? Essa questão de ganhar dinheiro no curto prazo e tal, isso aí é ilusão, né? Então, ter esse horizonte de longo prazo e saber que o tempo está trabalhando a seu favor, explorando o efeito dos juros compostos. Entendi. Então, quem quer, por exemplo, investir no curto prazo é tigrinho. Exato, é tigrinho. É isso aí, mas aí nem é investimento. Aí é aposta, né? Sim. Deixa eu falar, o brasileiro gosta muito, né, cara? Outro dia eu tava lendo, não sei se... Acho que nem é da nossa época, não sei se foi início dos anos 2000, por ali, ou anos 90, enfim. Mas que tinha um negócio, acho que foi até na televisão também, teve muita propaganda de avestruz. Você lembra de um negócio desse? Eu acho que eu já vi uma bolha de avestruz, algo assim. Era um negócio desse, você investir em avestruz, que ia gerar não sei quanto. E aí, assim, muita gente investiu na época. Aí exatamente, são as pirâmides, né? E a pirâmide, ela dura até o momento que a última pessoa, ela não... Ela bancou quem estava antes, mas não tem alguém para... Então, assim, o último recurso entrante... Sim. É o que vai ser prejudicado, porque se não houver novos recursos entrantes para ir abastecendo aquele sistema, aquela pirâmide, ela vai ruir, né? Porque as pessoas que vão entrando, elas vão sendo remuneradas com as pessoas que estão pagando lá na base da pirâmide.
Sim. Na hora que a pirâmide para de evoluir, as pessoas que estão entrando por último vai ser a pessoa prejudicada. E existem diversos exemplos disso, né, que você citou. Do avestruz eu tenho até que ler depois para eu relembrar. Mas já teve com tulipa também, né, que são as plantas... eu não lembro onde foi, mas acho que foi na Europa. Então, assim, eram tulipas negociadas por preço de uma casa, né? E aí isso dura até o momento que as pessoas percebem que aquilo ali não tem nenhum tipo de racionalidade por trás daquilo ali. E o sistema quebra, né? E a pessoa fica no prejuízo. Sim, sim. Muda o produto, né? Exato. Muda a história ali por trás, mas muda a narrativa, né? Exato. Mas a forma de funcionar é sempre a mesma, né? Com certeza. E tudo baseado na ganância, né? O ser humano é muito influenciado por medo e ganância. E esses profissionais, assim, eles usam muito bem disso, né? Para ludibriar, para mostrar. E a própria pessoa, com essas referências que a gente deu aqui, até ali da remuneração do Buffett, que a gente comentou, serve para ter uma referência do que ela pode acreditar, do que é factível e do que não é, né? Saber separar o joio do trigo. E ainda assim, ela tende a ir para outro caminho, muitas vezes, né? Pela ganância. Ganância. Tira ela da razão, né? Porque ela olha ali, como você falou, 1,4, né? Isso. Mas aí ela vê o outro, 4, 5%, e fala, opa. E aí muitas vezes acontece, por exemplo, a questão da pirâmide, né? Ela conhece alguém que conseguiu, alguém que realmente confia, que ela confia, e que mostra para ela, não, eu coloquei tanto e consegui tirar. Exato. E realmente, naquele momento ela conseguiu, né? É isso aí. Porque em algum momento, como você falou, ela vai funcionar. Exato. Né? Esse é o principal ponto, né? No início ali as coisas funcionam bem, até 3 meses, 6 meses, 1 ano. Mas na hora que ela começa a colocar uns volumes financeiros maiores, né? Na hora que ela já está lá vendendo apartamento, carro para investir, é nessa hora que os prejuízos começam a acontecer. E também na hora que ela quer resgatar, né? O problema está lá no resgate. Sim. Porque você vê num aplicativo, numa planilha, dizendo, né? Tá rendendo 5%, 6%, é uma coisa. Outra coisa é você acessar esse recurso financeiro, né? Sim, sim. Mas eu já vi também, assim, que inicialmente você até consegue retirar, porque ele tem que gerar confiança. Então, assim, você consegue. Só que a pessoa não tira. Porque é isso, ela viu a planilha, por exemplo, ela colocou 100 mil, tá lá 110 mil. Ela vai colocar esse 110, né? Ela não vai tirar. Na verdade, dependendo da pessoa, ela vai colocar mais, né? É verdade. Vai começar a tomar risco em outras áreas, vender outras coisas para colocar. E aí os volumes vão crescendo, o prejuízo vai ficando cada vez maior. Vamos lá, Lohan. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quais são as suas redes sociais? Show de bola, Wagner. Então, hoje, basicamente, é o Instagram, produzo conteúdo no Instagram, @lohan.investimentos. Tem projeto de começar no YouTube, mas não comecei ainda. Basicamente é por lá e a gente pode deixar o meu contato aqui na descrição, né? Para o pessoal que quiser me mandar uma mensagem. E tem o meu site também. O site está lá na bio do Instagram. Show. Tem mais informações lá sobre a forma que eu trabalho, que eu atendo. Basicamente é isso. Show. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Lohan, vou colocar aqui, tá? O Lohan produz conteúdo no Instagram, né? Sim. E futuramente no YouTube também. Com certeza. Já fica o compromisso, hein? Lohan, muito obrigado pela participação. Quiser retornar aqui, show de bola. Casa é sua. Eu que te agradeço pelo convite, pela oportunidade, pela troca de informações que a gente teve desde o dia do evento. Isso é muito positivo para mim, espero que seja para você também. Com certeza. Obrigado, tá?